A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar da segunda parte de Abrão, o pai da fé, onde ele não crê na promessa de Deus e mente e traz contenda familiar entre Abrão e Ló. Houve fome na terra em que Deus prometeu a Abrão. E ele não creu na promessa de Deus, vai para o Egito, onde teve que mentir para o faraó. O Egito representa a terra do pecado, e para Abrão viver ali, ele também comete o pecado e o da mentira, para safar a sua vida e da sua mulher. Então veja que Abrão foi lá para a terra prometida, onde Deus prometeu para ele a terra de Canaã. Lá houve uma grande fome, e ele, de vez de ficar lá, como outros muitos povos já existiam no lugar, ele pega e desce para o Egito. Ele não crê na promessa que Deus fez a ele. Com certeza Deus iria sustentar ele naquele tempo. Mas Deus deixou isso acontecer para mostrar para nós como exemplo, né? Porque nós às vezes não acreditamos na promessa de Deus e vamos para rumos totalmente errados, né? Nós traçamos o nosso rumo e não queremos andar na presença de Deus, andar onde Deus nos direcionou. Gênesis 12:10 começa assim: E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Saraí tinha 65 anos já. No 12, Gênesis 12:12. Será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é minha mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão. No 12:13. Disse: Peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e viva a minha alma por amor de ti. Então veja que Abrão, ele sabia das regras do Egito, sabia que o rei, se gostasse de uma mulher, se ela tivesse pai, ele ia dar um grande dote para o pai daquela mulher. Se não tivesse pai, tivesse irmão, a mesma coisa, ele daria um grande dote para o irmão daquela mulher. Mas se ele tivesse marido, simplesmente ele mandava matar o marido e ficaria com a mulher de graça. Então Abrão, quando fala para que me vá bem, sabendo dessas regras, ele fez com que Sara mentisse e ele também mentisse para o faraó, para que pudesse sair bem naquela jornada. Mas Abrão não foi sozinho, ele levou Ló, levou todo o seu gado, toda a sua fazenda, que ele tinha muito gado, muita fazenda, né? Tinha tendas, tinha empregados, tinha várias pessoas ali trabalhando com ele, então ele levou toda a sua congregação, tanto a dele como a de Ló levou para o Egito, para se dar bem, né? Vamos ver o que diz na palavra. Abacuque 2:4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Veja que Abrão aqui não foi justo, né? E Deus estava ali preocupado. Romanos 1:17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então, Abrão estava totalmente fora da posição, como muitos de nós hoje estamos fora da posição. A justiça de Deus é a maneira de Deus justificar os pecados, isto é, justificá-los perante Ele, mesmo sem comprometer o seu caráter moral absolutamente pura. As pessoas do Velho Testamento não eram salvas pelas obras nem pela obediência, mas pela fé incondicional a Deus. Veja que eles não eram salvos nem pela obra nem pela fé, mas pela obediência, coisa que Abrão já começou a desobedecer a Deus. Gênesis 12:14 diz assim: E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes do faraó, e gabaram diante do faraó, e foi a mulher tomada para a casa do faraó. Veja que os príncipes, né, os filhos do faraó, estavam lá elogiando, falando: olha, você viu a mulher daquele homem que chegou aqui no Egito, ó, como ela é formosa, né? Falando para o faraó. E faraó, com certeza, cresceu os olhos, né?
como as pessoas crescem os olhos nas coisas que nós ficamos mostrando, né? Nós não podemos mentir, enganar as pessoas, porque Deus está vendo. Deus tem uma promessa para nós, como ele tinha uma promessa para Abrão. No 16 diz assim, Gênesis 12, 16, e fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, servas, e jumentas, e camelos. Veja, Abrão se deu bem aqui, né? Olha o que ele ganhou de dote. No 17, então chamou o faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste a minha irmã? De maneira que houvera tomado por minha mulher, agora pois eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E o faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam a ele e a sua mulher e tudo o que ele tinha. Então veja, o Senhor interveio ao chamar a atenção do faraó ao feri-lo de todos do palácio. Pode-se referir a feridas de furúnculos e algumas dermatoses. Não nos é dito como o faraó ficou sabendo que a praga vinha da parte de Deus. Como era de costume no Egito, foi consultado os seus sacerdotes e magos, a causa das grandes pragas, confirmando a palavra deles com perguntas dirigidas a Sara. Então eles começaram a questionar a Sara e descobriram que Sara era a sua mulher. Então veja que o faraó poderia ali ter matado Abrão. Mas não, porque era Deus que estava intervindo. E Deus não deixa ninguém fazer mal, né, oprimir, né, os seus escolhidos e nem repreender, né, os profetas. Então veja que Deus ali interviu, mas Faraó mandou que eles saíssem de lá e deu tudo. O que tinha dado para ele, deu tudo para Abrão levar, para que não se tornasse maldição naquela terra. Veja, um ímpio reconhecendo a Deus. E uma pessoa chamada por Deus não reconheceu o chamado de Deus na vida dele. Como nós também, muitos de nós, não reconhecemos o chamado de Deus e queremos trilhar o nosso caminho pelas coisas do mundo e nós se damos mal e depois ainda botamos a culpa em Deus. Mas veja o que fala em 1 Crônicas 16, 21. A ninguém permitiu que os oprimisse, por amor deles repreendeu o rei dizendo, no 16, 22, 1 Crônicas, não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais maus. Salmo 105, 14 fala a mesma coisa. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, por amor deles repreendeu o rei dizendo, no 105, 15, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então veja que Deus interviu ali no faraó para que ele não fizesse nada a Abrão. Mas logo que saíram, né, do Egito, aí foram lá para a terra onde Abrão fez o seu altar, né, entre Ai e Betel, né, entre a ruína e a casa de Deus. E aí houve novamente uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Veja que a mentira causou outro problema. Causou uma discussão familiar, onde eles tiveram que se apartar um do outro. Veja que Ló, seu sobrinho, também saiu muito mais rico do Egito, onde despertou a divisão e contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abrão. Eles questionavam que aquela região não suportaria as duas famílias e eles teriam que achar um lugar para viver independente do outro. Veja que os pastores começaram a brigar entre si. Por quê? Porque o espírito da contenda estava ali quando Abrão mentiu. Então o diabo usa de maneiras, né, das artimanhas dele para poder destruir as famílias, para poder prejudicar as pessoas, porque já havia habitantes naquela terra. Será que eles tinham tanto gado assim, né, que não permitisse que eles vivessem juntos? Não, era a desunião por causa da mentira. Mas vejamos o que a Bíblia diz. Gênesis 13:1. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico de gado, em prata e ouro. E fez no 3, e fez as suas jornadas do sul até o lugar onde ao princípio estivera
a sua tenda entre Betel e Ai. No 4, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome de Deus. No 5, 13:5, também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, vacas e tendas. Veja que eles saíram ricos, né, do Egito. E o faraó deu muito dinheiro para que eles saíssem, para que não acontecesse nada lá, né? Gênesis 13:6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Veja, tinha gente lá habitando na terra. No 8, e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Olha, veja, Abrão considerava Ló como irmão, porque era filho do irmão dele. Vamos dizer que ele poderia considerar até como filho. Né? 13:9. Não está toda a terra diante de ti, ela, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Veja que Abrão foi ali, né, usado, até porque ele não quis ser prepotente, porque ele podia falar: não, eu trouxe você aqui, você tem que ficar comigo. Mas não, Abrão entendeu que tinha algo de errado ali quando ele trouxe Ló, quando Deus falou para ele deixar sua parentela, né, e sua família e ir para a terra prometida. Então Abrão falou para ele: ó, escolhe qual lugar que você quer, onde você quer ir. Então eu vou para o outro lado, assim não haverá mais contenda entre nós. Filipenses 2,14 diz: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Olha, faça a coisa certa, não fica contendendo. E nem Abrão não contendeu com Ló e nem ficou murmurando, né? Nem ficou lá falando que não estava certo, ou falando que estava fazendo alguma coisa de errado, né? Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que andar em paz e harmonia com as pessoas, né? 1 Pedro 4:8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão dos pecados. Quer dizer, o amor entre os outros, né? Porque aí te cobrirá o quê? Os seus pecados. Mas veja bem, por que Ló escolheu um lugar? Lá em Gênesis 3:10 diz assim, ó. Veja bem porque, ó, como foi essa separação. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, né, o jardim do Éden, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Veja que aquela região toda, antes de Deus destruir, era igual que o paraíso do Senhor. Era igual como hoje a nossa Amazônia. E tanto o Egito também era igual à nossa Amazônia. Arqueólogos descobriram, né, em escavações, que até ali onde tem a esfinge das 3 pirâmides do Egito, aquela região ali já era fértil antigamente, que encontrou muitos restos de plantas, né, sementes e outras coisas, né, que mostram que aquela região, outrora, foi muito fértil. Então, antes de Deus destruir toda aquela região, né, por causa da desobediência de Sodoma e Gomorra, da iniquidade, aquela região era bem regada, era como se fosse hoje a nossa Amazônia. Gênesis 13:11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Veja que Ló, ele olhou para lá e viu que aquela campina lá era bem regada, bem cheia de plantas, de árvores, né, bem frutíferas, e viu que a terra poderia trazer muito benefício a ele. E ele falou assim: eu vou para aquela terra boa e meu tio que vá para a terra seca lá de Canaã. Lá não vai ter nada, né? Lá não vai dar nada. Ele que fique lá. Né? Para Ló chegar até Sodoma, veja bem que ele não foi entrando direto.
Ele habitou em muitos outros lugares antes, devido à visão de que ele teve daquele local, que fez literalmente virar as costas para a terra prometida, Canaã. Devido à atitude de Ló em desprezar a bênção de Deus, ele perdeu tudo o que tinha numa batalha que houve naquele local. Talvez pelo desprezo de Ló, a dádiva de Deus, aquele local foi amaldiçoado primeiramente pela guerra, depois pelo pecado daquela nação e por final a destruição daquele lugar. Depois que Ló se apartou dele, a promessa do Senhor permanece, mas para Ló a vida naquela cidade foi difícil e dura. Veja bem que Deus voltou então agora a abençoar Abraão e disse assim, Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e a do sul e a do oriente e a do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Veja, mesmo aquela terra que Ló escolheu, Deus deu a Abrão, por causa do quê? Dele ter se apartado do pecado. Quando nós apartamos do pecado, Deus volta a usar o seu poder sobre a nossa vida. Então Deus, Ele dá o refrigério para nós. Deus nos dá tudo que nós precisamos. Mas nós, como somos egoístas, queremos ter aquilo que nós queremos e não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Veja que Ló trouxe uma grande maldição para aquele lugar. E isso nós vamos falar na próxima postagem. A maldição que Ló trouxe para aquela região. Veja que a mentira de Abrão trouxe contenda, agora vai trazer maldição. Veja como o pecado ele vai se multiplicando. Na multiplicação dos pecados, foi que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E hoje, na multiplicação dos nossos pecados, nós somos destruídos pelo inimigo para perdermos a salvação, a promessa que Deus fez para nós, a promessa que ele fez a Abraão para a terra prometida, ele fez a nós a terra prometida que agora é a Jerusalém celestial. Deus abençoe a todos, até a próxima.